Então, o que é o processo de evaporação? É a operação unitária aí que tem por objetivo a concentração de uma solução, porque eu vou retirar solvente. Então, o que eu tenho aqui? Vai entrar uma solução diluída e eu vou remover solvente e vou ter uma solução concentrada. Então, a evaporação, o objetivo dela é o quê? Eu concentrar uma solução. Exemplo que eu tenho, eu vou entrar com leite cru aqui, ou leite normal, né? E vou produzir um leite condensado. O que eu faço? Eu removo a água desse meu produto. Então, basicamente, o que é um evaporador? Vai ser um trocador de calor, eu vou ter uma troca de calor aqui, lembrar que o calor pode entrar ou sair do meu sistema, para aquecer, então o calor normalmente ele vai entrar nessa minha solução, dentro desse evaporador, vai aquecer o leite que tem lá dentro, a água presente dentro desse leite vai evaporar, ela evaporando na forma de gás, eu consigo, de vapor, eu consigo ela remover como solvente e, consequentemente, eu produzo aí uma solução concentrada. Sempre lembrar que o meu produto aqui que eu quero é a solução concentrada. Então, evaporadores são de ampla utilização nas indústrias químicas e principalmente aí na indústria de alimentos. A produção que nós temos aí de açúcar cristal são com evaporadores. E as principais vantagens do emprego de evaporador, porque eu consigo reduzir o consumo de vapor, porque eu posso utilizar evaporadores, a gente fala evaporadores em série. O que seria isso? Eu tenho um evaporador, que seria esse daqui, então essa é a minha solução diluída. Eu vou removendo aqui a solução, o concentrado. O próprio vapor solvente que é removido aqui da minha primeiro evaporador, ele entra como vapor de aquecimento no meu segundo evaporador, e eu consigo reaproveitar, então, energia. Então, por isso que ele é muito utilizado aí nas indústrias, porque eu consigo reduzir o consumo de vapor. Lembrar que o vapor, igual vocês já representaram lá na aula, no trabalho, no balanço de energia, o vapor ele tem que ser gerado. De que forma? Lá na caldeira, ou queima de madeira, ou queima de óleo. Então, assim, se eu preciso de menos vapor, então, consequentemente, o rendimento, o custo energético lá da minha empresa é menor. Então, quanto menos vapor eu precisar de produzir, menor vai ser meu custo. Aí a gente fala que com a evaporação consiste na remoção de um solvente, e contendo um soluto não volátil, a gente vai fazer o dimensionamento de um evaporador, que basicamente essa equação, que é a equação aí da transferência de calor, que vocês já devem ter visto com a Letícia, que é o calor que é adicionado no meu sistema, ele é dependente de um coeficiente global de transferência de calor. O que é esse coeficiente de global de calor? Eu tenho as resistências. Quais as resistências que eu tenho em U? Resistência que eu tenho a minha condução, a minha convecção e a radiação, que praticamente a gente não coloca aqui, mas é exatamente o K e o H. Porque se eu tenho uma parede, que vocês viram com a Letícia lá, para eu ter uma transferência aqui de calor, eu tenho aqui o H, depois eu tenho o K, depois eu tenho outro H, H interno, H externo. Então, eu tenho tanto as minhas resistências à convecção quanto a resistência à condução. Lembrar sempre que condução de calor, quando acontece na forma de convecção, eu tenho que ter mobilidade entre as moléculas que aí vai causar justamente a diferença de massa específica, e a condução eu tenho que ter ali a ligação entre as moléculas, que eu tenho a vibração entre os átomos que vão conduzindo calor um a um. Então, essa equação aqui, que é uma equação importante para o dimensionamento, ela diz que o calor trocado num equipamento de evaporação, ele é dependente das resistências de transferência de calor, que é o conhecido como coeficiente global de transferência de calor, a área de troca térmica e a variação de temperatura. Então, o que a gente vai conseguir dimensionar? Eu tenho um evaporador aqui dentro.
Vamos pensar, eu tenho um evaporador, eu quero saber qual que é a área que eu tenho aqui. Essa aqui é a minha área de troca térmica, vamos pensar aqui. Eu tenho uma resistência desse material, que é sempre ligado se esse material meu ele é condutor ou não de calor, e também se o meu meio lá de convecção ele é condutor, me permite transferir calor ou não. O delta de temperatura vai ser a temperatura que eu tenho aqui, às vezes no exterior, com a temperatura que eu tenho no interior. Então, isso vocês provavelmente já viram também com a Letícia, que é o que a gente precisa aí para dimensionar um evaporador. Os exemplos de aplicação de evaporação é o quê? Concentração de soluções inorgânicas, concentração de produtos alimentícios, sucos, leite, concentrar medicamentos, tratamento de efluentes, principalmente no caso de galvânicos, e produção de papel e celulose. É utilizado aí o princípio de evaporação de soluções. Os fatores que vão afetar a evaporação está ligado ali à concentração do meu líquido, então da minha solução. Então, que se eu tiver o meu líquido totalmente diluído, se a minha viscosidade for um pouco mais baixa, isso tudo vai facilitar no processo de evaporação, que é remover o meu solvente, ou também, se dependendo da minha viscosidade, vai dificultar um pouco aí esse meu processo de evaporação. Além disso, o que eu tenho aqui? Quanto maior a viscosidade, eu tenho uma coeficiente de transferência de calor vai diminuir, e também a densidade, o ponto de ebulição, pode aumentar aí no caso da quantidade de concentração que eu tiver no meu líquido. Então, a concentração de soluto ou que eu tenho na minha solução líquida vai afetar no processo de evaporação. Além disso, a solubilidade, quanto mais solúvel ou menos solúvel eu tiver aquele meu composto na minha solução, eu vou ter maior facilidade ou menor facilidade em concentrar aquele meu produto. A sensibilidade à temperatura de materiais, o que seria isso? Às vezes na minha solução eu tenho componentes termossensíveis, que com a temperatura eles poderiam degradar ou oxidar, ou desnaturar, então eu tenho que trabalhar com o tipo de evaporação com pressão reduzida, da mesma forma que a gente vai ver na secagem, para que eu tenha uma menor temperatura. Só lembrar da tabela de vapor que nós trabalhamos, tabela de vapor, na coluna, a primeira coluna é temperatura, a segunda coluna pressão. Quanto mais próximo lá do topo da minha tabela de vapor, eu tenho menor temperatura, consequentemente menor pressão e menor energia. Então, assim, quanto menor a minha pressão, menor a temperatura de ebulição. Só lembrar que todo material líquido, ele só vai entrar ali em ebulição quando a minha pressão atmosférica, a pressão ambiente, for igualar com a pressão de vapor daquela solução. Então, quanto menor ali tiver a minha pressão ambiente, mais fácil ele consegue escapar, menor energia necessária para a evaporação. Outras condições que afetam na evaporação é pressão e temperatura, que é exatamente isso que eu acabei de falar, porque é uma relação ali com a força, né? Vamos dizer que eu tenho uma solução, essa aqui é a minha pressão ambiente, e eu tenho a minha pressão de vapor da minha solução. Vai começar a evaporar, a evaporação começa quando a minha pressão ambiente, ela é igual à minha pressão de vapor. Se a minha pressão de vapor for maior que a pressão de ambiente, eu já estou no processo de evaporação, e se a minha pressão ambiente é maior que a minha pressão de vapor, ela se mantém na forma líquida. Quem tiver, não consegue enxergar essa relação, pensa lá no botijão de gás, que está lá na cozinha de vocês, ou então está do lado de fora, que pode ser aquele gás maior. O gás ali, ela está na forma líquida ali dentro, porque é um recipiente fechado, pressurizado. Se eu venho lá, escapo, abro a válvula, ele expande e vira gás. Então, assim, quando eu estou, a minha pressão lá dentro do botijão é uma pressão alta, não é? Então, eu estou pressurizando
a composição de gases que a gente tem ali, então eu mantenho ele na forma líquida. Se eu venho aqui, vou lá e reduzo a minha pressão ambiente, a minha pressão de vapor lá daquela minha composição de gás, ela fica maior que a pressão ambiente, ele expande e forma aí o gás. Tanto é que coloco o cianeto para a gente conseguir sentir o cheiro e já detectar o vazamento do gás. Senão, porque o gás é tóxico, causaria alguns problemas aí se não tivesse essa forma de detecção. Outras condições que temos aí ainda que afetam a evaporação são as incrustações depositadas, nada mais é que as sujeiras que vão depositando dentro do meu evaporador, principalmente se a gente pensar aí em materiais aí do setor que é o de vocês, de biotecnologia, porque são materiais que podem, com o calor, caramelizar, depositar ali nas paredes do meu evaporador. Então, se eu venho aqui, eu tenho o meu evaporador, ele foi projetado, essa parede aqui de aço, ou de ferro, ou de, vamos pensar, aço inox. Se a partir do momento eu começo a ter incrustações aqui, a minha resistência lá à condução, ela fica um pouco maior, então todo o meu projeto de dimensionamento, ele vai ser alterado, porque eu posso criar uma certa resistência à transferência de calor, que foram o que vocês viram com a Letícia lá, provavelmente vocês calcularam a transferência de calor quando o meu material é a madeira, que é um material isolante, tanto é que lá nos locais frios eu construo a casa de madeira, justamente porque é um material isolante, com aço, com alumínio, com ferro, com cobre, tem diferenças aí na resistência de transferência de calor. Então, se eu começo a ter incrustações, que seria deposições de material que foi evaporado, eu começo a ter dificuldades ou altera ali todo o meu cálculo de dimensionamento. Então, às vezes eu precisaria de uma área maior daquele meu equipamento para que a evaporação acontecesse de forma efetiva. Aí sim temos tipos de evaporadores, aqui até nessa fotozinha aqui são evaporadores de triplo efeito, porque triplo efeito eu tenho 1, 2, 3 evaporadores ligados em série, sempre lembrar ligados em série, um atrás do outro, paralelo é um do lado do outro, isso aqui provavelmente vocês viram muito lá na física elétrica, quando vocês estudaram no colégio, fala lá, correntes paralelas ou correntes em série. Então, aqui, alguns tipos de evaporadores, eles são classificados pelos métodos que são empregados. Primeiro, a gente tem evaporador de circulação natural, evaporadores de circulação forçada e evaporadores de baixas temperaturas, que a gente chama aí de ciclo de refrigeração de bomba calorífica. Os evaporadores de circulação natural, o próprio nome já diz, a circulação tanto do líquido como do vapor formado, ele acontece de forma natural. O que seria isso? O calor, o meu vapor que é formado, ele vai sair na parte superior do meu equipamento, de forma natural, quando ele é construído e tem esse meu escoamento. Então, aqui a gente fala que as correntes de convecção e as forças de ascensão do vapor vai acontecer de forma natural, então vai arrastar ao longo do trocador de calor, que a gente fala que é o evaporador. Então, aqui, do circulação natural, é só pensar que, então, eu tenho a minha solução diluída. Aqui vai sair, então, o meu vapor de forma natural, sem nenhuma aplicação de pressão. Sempre pensar assim, quando eu falo na indústria, aconteceu de forma natural. Lá, filtração, que a gente viu, aconteceu de forma natural, apenas pela ação da gravidade. Se eu venho lá, eu posso acontecer a filtração com aplicação de pressão, que aí eu posso colocar vácuo ou não. Ou ainda, a filtração, que aí a gente consegue ser uma separação com aplicação da força centrífuga, que seria a sedimentação. Então, aqui, da mesma forma, o evaporador de circulação natural vai acontecer com o aquecimento da minha solução diluída, vai ser removido o vapor apenas pelas correntes de convecção que a gente tem ali, que a massa específica sempre do gás tende a ser menor do que o do líquido,
então eu consigo remover de forma natural esse meu vapor. Da mesma forma que eu falei para algumas pessoas lá no trabalho, na parte do balanço de energia, sempre lembrar que eu vou remover a água de um produto, quando tiver um aquecimento, na forma de vapor, porque aqui a gente não está falando de separação através ali de uma barreira física, eu estou fazendo, eu tenho aqui essa minha solução líquida aqui, vamos supor que é um suco, eu tenho um suco integral aqui de açaí do grupo aí, ó, que está fazendo, não, se bem que não tem ninguém com açaí, eu tenho. Suco integral, eu tenho 98% aqui de água, eu quero fazer um suco concentrado, eu não faço uma separação física aqui, eu tenho que aquecer primeiro, depois que eu aqueço esse suco, então por isso que é importante pensar qual que é a pressão que eu vou trabalhar aqui, porque às vezes se eu aquecer muito esse suco, o suco vai perder suas características. Um exemplo muito comum que a gente vê é o suco de goiaba, de caixinha. Ele parece que ele está bem ali no intermédio de uma goiabada. Por quê? No processo lá de produção, às vezes teve um aquecimento, e quando você tem um aquecimento da goiaba, você muda um pouco das características dela, de sabor, de aroma, de odor, até mesmo de cor. Então, assim, o suco integral aqui eu tenho 98% de líquido e eu vou produzir um suco concentrado, que é aquele de caixinha lá da Maguari, outras coisas, outros, né? Que, para não falar só a marca Maguari, mas que é mais conhecido. Então, o que eu vou fazer? A água ali, ela é removida quando eu aqueço aquele meu produto. É claro que pensar que a água ela vai ter uma maior facilidade de evaporar do que a solução de açúcar, a solução que eu tenho de sólidos daquele meu produto, naquela pressão. Então, por isso que eu sempre removo, no caso de evaporação, o meu solvente, quando esse meu solvente ele passa na forma de vapor, que é o que vocês fazem lá também em algumas aulas práticas de química com a evaporação, tem um condensador, eu sempre consigo separar a minha mistura quando eu faço a minha evaporação e a destilação, que é um princípio que tem aqui de evaporação e condensação. Então, sempre ficar em mente isso daqui, desculpa que passei rápido aqui. Então, aqui exemplos de evaporadores de circulação natural, eles podem ser abertos e fechados, eu posso ter de tubos, que aí pode ser tubo carcaço, horizontais ou verticais, tubos longos ou tubos de películas, ou evaporadores de calandra externa, que aqui é um exemplo de alguns evaporadores. Em seguida, os evaporadores de circulação forçada, o próprio nome diz, a minha circulação ela tem que ser forçada, então para ela ter uma circulação, um escoamento forçado, eu tenho que ter uma bomba, então para ter escoamento e eu preciso forçar aquele escoamento, eu tenho que ter uma bomba, aí pode ser bomba centrífuga ou bomba de deslocamento positivo, que a gente viu a diferença na última matéria, que então eu consigo distribuir todo o líquido lá dentro do meu trocador e, consequentemente, eu consigo aumentar a velocidade de fluxo lá dentro desse meu líquido e a minha troca de calor, que seria o meu aquecimento, para acontecer a evaporação do meu solvente. Então, basicamente, o que a gente fala ali são os evaporadores de circulação forçada. Temos aí evaporadores a placas, o desenho esquemático é basicamente esse aqui, a própria placa que vai ser um material condutor, e eu vou colocar em contato indireto esses meus fluidos e eu consigo fazer transferência de calor. Evaporadores de fluxo expandido e evaporadores de película mecânica ou rotativos. O último evaporador que temos aqui de classificação seria evaporadores de baixa temperatura, de ciclo de refrigeração ou de bomba calorífica. Basicamente, aí são os evaporadores que a gente tem nos ar-condicionados, eles vão trabalhar uma baixa pressão, como eu tenho uma baixa pressão, eu tenho uma temperatura aqui de ebulição mais baixa, e consequentemente aí eu tenho tempos mais curtos para que aconteça a evaporação, né? Então, os métodos de operação de evaporadores, basicamente a gente separa um evaporador em simples efeito, quando eu tenho apenas um evaporador, o vapor do líquido que eu removo,
o vapor, que a gente chama de solvente, ele é removido, ele é descartado. Então, quer dizer aqui, né, vou fazer o desenhozinho. Eu tenho uma solução diluída, tá entrando, vai sair aqui meu solvente na forma de vapor. Eu vou colocar aqui na forma de vapor. Então, quer dizer que, lembra que o vapor, se eu tiver aqui um ATM, esse meu ebulidor aqui, o meu evaporador funcionando, se esse meu solvente for água, ele sai com uma energia, não sei se vocês lembram, 2.676,1 kJ para cada quilo. Então, quer dizer, eu estou perdendo energia aqui para o meu ambiente. Então, esse vapor aqui, ele poderia ser utilizado para aquecer uma outra solução mais para frente para o meu processo. Ou então, no caso de evaporadores de múltiplos efeitos, igual eu mostrei aqui lá, triplo efeito, esse meu solvente, que sai na forma de vapor, ele é utilizado para aquecer o próximo evaporador. Então, eu tenho reaproveitamento de energia, que é muito comum nas indústrias. Então, eu posso ter esses dois tipos de evaporadores, evaporador de simples efeito e evaporador de múltiplos efeitos. Sempre lembrar que o evaporador de múltiplo efeito, eu tenho aí reaproveitamento da energia já não gerada, né, que eu crio ali dentro do meu primeiro ou de evaporadores anteriores. É claro que aqui a gente vai fazer o dimensionamento apenas de um simples efeito, múltiplos efeitos aí são questões aí um pouquinho mais extensas, normalmente gasta um tempinho maior para se fazer. Aqui, então, para mostrar ainda resumido de forma, antes da gente entrar no balanço mesmo, no dimensionamento do evaporador, o evaporador, então, de simples efeito, então, o vapor liberado da concentração não é reaproveitado com pré-aquecimento, e é utilizado quando se deseja uma pequena quantidade de vapor de água, e quando esse meu vapor que eu estou utilizando é mais barato, e eu também aí, o meu meio é muito corrosivo, e aí eu teria que ter uma preocupação com o material de construção do evaporador. Sempre lembrar, viu, gente, se eu tenho reciclo, vamos pensar aqui, voltar aqui, né? Se eu tenho esse solvente que foi gerado aqui, ele vai entrar lá no outro evaporador, eu tenho que ter certeza que esse meu vapor que está entrando aqui, ele não tem água com certa corrosividade, porque senão, o que é corrosivo ou abrasivo? Eu vou recirculando uma água que está corroendo o meu equipamento. Então, meu equipamento vai ter uma idade ali de duração um pouco menor. Então, isso sempre é importante verificar, que é o que eu falei com vocês também, na caldeira. Se eu tenho a caldeira lá, eu aqueço a água, ou por queima de madeira, ou por queima de óleo, para gerar energia para o meu sistema. A água dessa minha caldeira, ou consequentemente o vapor, não pode ser uma água dura, que se fala, né? A água dura dessa região é porque é água com muito calcário. Porque se a água tem calcário, esse calcário pode incrustar, pode precipitar nessas minhas tubulações. Pensa aí, na hora que eu reduzo um pouquinho o diâmetro da minha tubulação, nós calculamos lá, né? É uma contração. Se acontece uma contração, eu tenho uma diferença de energia ali que pode causar todo um transtorno na minha tubulação, até mesmo um entupimento e o rompimento da minha tubulação. Então, isso sempre é importante verificar no caso de evaporadores, porque o caso de evaporadores é muito comum ter incrustações aí de componentes na tubulação e dentro do equipamento. Aí aqui, já para vocês acordarem, né? Depois de ter feito uma prova ontem, vamos já começar a calcular aí um evaporador de simples efeito. Aqui, primeiro esse primeiro slide é só para mostrar o que eu tenho num evaporador. O evaporador, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha corrente de alimentação, que é a minha corrente, que é uma solução diluída. Essa minha solução diluída, ela tem uma concentração XF, que é, eu tenho uma concentração de 50% de sólidos, eu tenho uma concentração de 50% de soda cáustica, igual na prova de ontem. Essa minha alimentação vai ter uma temperatura TF,
e, consequentemente, uma entalpia HF. E uma vazão F. Então, assim, entrou uma vazão da minha solução diluída com uma concentração XF, uma temperatura TF e uma entalpia, uma energia TF. Vai sair aqui. Aqui a gente coloca vapor, mas eu prefiro colocar aqui como solvente. Vou até alterar depois aqui do slide. Solvente e aqui como S. Então, vai sair dessa minha alimentação, vai sair um solvente S com uma concentração YS, com uma temperatura TS e com uma entalpia HS. E o vapor, e vai sair o meu concentrado, que é um concentrado L, com uma concentração XL, de soda cáustica, de novo, ou de sólidos, que aqui entrou 50%, vamos pensar que aí vai sair 80%, com uma temperatura TL e uma energia HL. Aí, se vocês forem ver, ele colocou aqui T1 e aqui também T1. Aqui dentro, meu evaporador também é T1. Que quer dizer, se eu estou aqui dentro da sala, se estão aí ou dentro do quarto da sala, a pressão que está lá no meu ambiente vai indicar qual que vai ser minha temperatura. Então, assim, dependendo, se eu estou aqui, se a gente está no nível do mar, qual que é a pressão que a gente está? A 1 atm. Então, a água lá, na pressão de 1 atm no mar, eu sei que é 100 graus, se tem aqui. Então, como que eu faço a projeção desse evaporador? Sempre lembrar que, então, que nesse evaporador, então, eu tenho as condições aqui que eu até assinalei em verde, que são as minhas soluções transformando em solvente e concentrado, e tem aqui que eu assinalei em azul, que é o vapor e o condensado, que são as minhas correntes que a gente fala de troca térmica. O que eu quero dizer? Esse vapor aqui, ele vai transformar em condensado e, consequentemente, com isso ele vai liberar calor. Lembra, né? Eu tenho vapor virando um líquido. Então, é vapor V virando um líquido condensado D. Ele, então, vai liberar energia. Por quê? O vapor, ele é muito mais energético do que o líquido. Então, esse calor liberado aqui, ele vai ser utilizado para aquecer a minha alimentação de TF até T1, que aí muita gente fez isso no trabalho. Então, ela tem que aquecer toda a minha alimentação de TF até 1 e ainda parte do solvente que tem lá dentro da minha alimentação passar para vapor. Então, a energia liberada pela condensação do vapor em condensado vai ser absorvida pela alimentação para ela aumentar a temperatura até a temperatura de operação do meu evaporador e ainda parte dela virar solvente na forma de vapor. Então, isso é o balanço de energia que a gente tem no evaporador. Sempre lembrar aqui que essas são as condições, as letrinhas que a gente tem no evaporador. Eu vou ter, então, entrada tanto alimentação como vapor, e saída eu vou ter solvente, o condensado e o concentrado. Saiu o solvente, concentrado, entrou o vapor e saiu o condensado. Para a gente conseguir resolver o dimensionamento do evaporador, primeira coisa que eu tenho que fazer, balanço de massa global. Segunda coisa que eu tenho que fazer, balanço de massa específico. Terceira coisa, balanço de energia. Quarta coisa, eu vou usar a lei de resfriamento de Newton, que é exatamente aquela equação que eu mostrei para vocês no slide anterior, que a quantidade de calor é o coeficiente global de transferência de calor vezes o delta T. Balanço de massa está aqui, né, no slide aqui, mas é importante a gente fazer separadamente aqui. Eu vou
colocar, ocultar aqui para vocês. Vamos construir aqui o balanço de energia e o balanço de massa para ficar mais fácil. Vou fazer passo a passo. O que é o balanço de massa global? Lembrar aqui, né? Eu tenho meu volume de controle, que é importante. Como é só um equipamento, é o meu evaporador. Balanço de massa global, acúmulo é igual a entrada. Disso para fazer esse evaporador ou trocador de calor. Vou colocar aqui acúmulo, entrada, porque às vezes eu fico falando, algumas pessoas já falaram que perde o que eu estou falando. Balanço de massa, tá? Equação do balanço de massa global, acúmulo é igual a entrada menos saída, mais geração menos consumo. Não tem reação química, então a gente zera isso aqui. Considerando o meu regime permanente, acúmulo também zero. Então, entrada é igual a saída. Fazemos o que, então? Balanço de massa global. O que entra nesse meu sistema? F mais V. Então, entra F, entra V. Está saindo S mais D mais C. Então, saiu S, D e C. Então, é simples. Então, eu tendo ali valor de o tanto que entra de F, o tanto que entra de D, eu consigo achar ali o S, o D e o C. Vamos pensar aqui, às vezes fica mais, esse desenho às vezes não tá bom, mas vamos pensar aqui um trocador de calor, que é o evaporador. Entrou então o meu F, saiu meu S e saiu o meu concentrado. Ali, esse meu vapor, é importante mostrar, é como se eu tivesse aqui uma serpentina que entra o meu vapor, vai entrar o meu vapor e aqui vai sair o meu condensado. Aqui ficou parecendo um P, né? Vai sair o meu condensado. Essa massa, toda a massa que entra de vapor, ela vai sair na forma de D. Então, vai entrar vapor saturado, e vai sair o líquido saturado. O que vai alterar apenas são as energias. A minha massa permanece a mesma. A não ser que aqui dentro aqui tem um furo, né? Que é o caso que aconteceu lá na BAC. Que era o quê? É um trocador de calor, aí tinha um dietileno glicol, que era utilizado como um meio de troca térmica, tinha uns furos no tubo e entrou dentro do tanque. Mas se eu não tenho furo, tudo que entra de vapor sai na forma de condensado. Então, eu posso melhorar essa nossa equação aqui de cima aqui. Se eu sei que o V é igual ao D, então eu venho aqui, ó, V é igual ao D, ó. Se V é igual a D, a minha expressão daqui de cima, ela fica do meu balanço de energia, quer dizer, do meu balanço de massa global, fica F é igual a S mais C. Então, essa é a primeira equação que a gente utiliza aí do balanço de massa. A segunda equação que a gente utiliza é o balanço de massa específico. Específico para quem? Para o meu sólido de interesse. Qual o sólido de interesse? Às vezes eu vou concentrar uma solução de soda cáustica, de NaCl, de sacarose, de glicose. Então, vai ser aqui a quantidade que eu tenho de sólidos. Então, o primeiro, o segundo, balanço específico. Quem que entra de sólidos na minha solução? Balanço específico, sempre lembrar, vai ser F vezes a quantidade de sólidos que eu vou ter na minha solução, XF. Então, entrou F vezes XF. Vai sair, nada entra aqui no meu vapor, não é? Porque o meu vapor é vapor de água pura, então seria zero, igual a onde sai ali o meu soluto, que eu vou ter minha soda cáustica, minha glicose, minha sacarose. No meu solvente não sai nada, porque meu solvente é água pura ou o solvente de interesse puro, vai sair apenas aqui no meu concentrado, porque o condensado, de novo, é água pura, então vai sair C vezes XC. Então, é outra equação que utilizamos aí no balanço para conseguir dimensionar o evaporador.
Em seguida, eu tenho a terceira equação, que é a equação do balanço de energia. Quais as energias que entram, quais as energias que saem do meu processo. Qual a energia que eu tenho que entra no meu processo? Vai ser F vezes HF, que é o quê? Ao tanto que eu tenho da minha massa de alimentação vezes a sua entalpia, mais o V vezes HV. Então, as entradas vão ser iguais às saídas. S vezes HS, mais D vezes HD, mais C vezes HC. De novo aqui, lembrando igual o que eu estou apagando aqui agora, o meu V é igual ao meu D. Então, eu posso melhorar a minha expressão aqui, de um jeito para ela que fique mais fácil. Eu sei aqui, deixa eu colocar já no pincel vermelho, que o V é igual ao D, para vocês conseguirem visualizar mais fácil. Sabendo que o V é igual ao D, só vou colocar já em evidência, então, FHF mais VHV menos HD é igual a SHS mais CHC. Isso aqui em alguns livros, viu, gente, vocês vão encontrar aí como chamado de lambda. O que eu tenho ali, nada mais é que aquela parte que a gente já calcula, algumas tabelas de vapor, até dá lá, HVL, que é o diferencial que eu tenho de entalpia na fase vapor e entalpia na fase líquida. Então, esse é o balanço de energia que eu tenho no meu processo aí de evaporação, que também é uma equação que é utilizada. A quarta equação que é utilizada é a equação da troca de calor, que eu sei, então, que o calor trocado vai ser o U vezes A, que é a área que eu quero calcular, vezes o ΔT. Que ΔT é esse? Qual que é a variação de temperatura que eu tenho aqui no meu sistema? Vai ser a minha temperatura do meu vapor menos a temperatura de operação dentro do meu evaporador, que está chamado de T1. Então, com isso aí, eu sabendo qual que é o calor trocado é o quê? O calor liberado pelo vapor, que vai ser o quê? VHV menos HD, é igual a U vezes A vezes TV menos T1. Então, essas são as equações que são utilizadas aí para fazer o dimensionamento do evaporador. Então, sabendo o balanço de massa global, sabendo o balanço de massa específico, conhecendo o U, normalmente eu vou saber pelo tipo de material que vai ser construído o meu evaporador, eu consigo determinar qual que é a área de troca térmica que eu tenho nesse meu evaporador. Um evaporador de simples efeito, ele fala que concentra uma vazão máxima de 9.072 quilogramas numa temperatura de 32 graus Celsius e uma capacidade, um calor específico de 4,14 kJ por quilograma. De uma solução inicial que está ali a 1%, vai passar ali para 1,5%. A pressão do evaporador é uma pressão atmosférica, que é 101,325 kPa, e o vapor fornecido para aquecer o evaporador está saturado a 150 kPa. O coeficiente global de transmissão de calor, o U, é 1.704 watts metro quadrado Kelvin. Calcular as quantidades de vapor, então ele quer saber o V, e produtos líquidos, que seria o C e o D. E a área de transferência de calor, que é o A, que a gente sabe. Assumindo que, uma vez que está diluído, a solução tem o mesmo ponto de ebulição que a água. Então, o que ele quer dizer? Pode desconsiderar a ebuloscopia nesse caso. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o desenho esquemático que a gente tem. A minha alimentação, eu tenho o meu solvente, sai o meu concentrado, entra o meu vapor e sai o meu
condensado. A minha alimentação, ele falou que tem 1%, o meu concentrado tem 1,5%. A temperatura TF aqui, ele falou que é 38 graus Celsius, e ele falou que tem um CP de 4,14 kJ por quilograma Kelvin. Além disso, ele falou que aqui a minha pressão é 1 atm, que é 101,325 kPa. Consequentemente, a minha temperatura é 100 graus Celsius, porque ele falou para considerar que a minha solução é diluída, então, basicamente, vai evaporar na mesma temperatura da água. Só olhar aqui, ó. Assumindo que uma vez que está diluída, a solução tem o mesmo ponto de ebulição que a água. Então, é os 100 graus Celsius. Além disso aqui, o que mais que ele me falou? Ele falou que eu tenho um material de troca térmica aqui, o U é 1704 watts metro quadrado vezes Kelvin. O que a gente tem que fazer aqui para conseguir resolver esse exercício? Fazer os balanços que a gente tem de massa e o balanço específico, o balanço de energia, para que eu consiga resolver esse exercício. Claro que aqui, né, vocês vão falar, então fazer transformação de unidade, às vezes eu preciso também, dependendo do caso, fazer transformação de unidade. Mas vamos em seguida aqui, já deixei o espaço, tem a solução aqui, viu, gente? Mas eu já vou fazer, coloquei um espaço em branco só para a gente resolver. Então, o primeiro que precisa ser feito vai ser o balanço de massa global, que eu sei que é F mais V é igual a S mais D mais C. Se eu quiser que a gente faz o desenho, quem esqueceu o que tem aqui, esse é o S, esse é o C, esse é o F. Vou colocar aqui de vermelho, o V entrando e saindo o meu condensado. Então, F mais V é igual a S mais D mais C. Lembrar que o V e o D são iguais, então eu sei que F é igual a S mais C. Ele falou que o meu F, 1072 quilogramas por hora, é igual a S mais C. Temos aí uma equação. A segunda equação, balanço de massa específico. Esse meu exercício é evaporação de, eu esqueci, solução de sal. Então, eu vou fazer balanço específico para o sal. Então, eu sei que F vezes XF é igual a C vezes XC. O F, ele já me deu 1072 quilogramas por hora, vezes 0,01%, tem que ser igual a C vezes 0,01,5, que ele já me deu ali o valor das minhas composições. Sabendo isso aí, já de cara aqui já dá para ver que a gente consegue achar o valor de C, que é bem fácil aí de achar, que é uma das condições do exercício que ele me pede. Aqui vai dar o C, 6.048 quilogramas por hora, e utilizando aquela equação lá de cima, eu consigo achar o valor de S, e S é 3.024 quilogramas por hora. Então, eu já achei ali duas variáveis que o exercício me pediu. A terceira equação que eu tenho é a equação do balanço de energia, só que no caso aqui, ele não me deu as entalpias que eu tenho no meu sistema. O que ele me falou? Ele só falou o CP da minha solução. Eu sei que o que acontece, a minha solução ela vai ser aquecida, o meu F, ele vai ser, vezes o CP, ele vai ser aquecido da temperatura lá de operação do meu evaporador, quer dizer, da temperatura TF até a temperatura de ebulição, a operação do meu evaporador. Então, o que eu tive? Essa aqui é a energia necessária para aquecer, isso aqui é aquecimento, da solução diluída de
38 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então, essa foi a energia ali do balanço que eu tenho de energia, a energia necessária para aquecer a solução diluída de 38 até 100 graus Celsius, mas ainda eu preciso aquecer o solvente que virou vapor de água da sua condição líquida até a sua condição vapor. Porque aqui foi o quê? Tanto a minha solução de sal, vamos dizer assim, todo o sal e toda a água foi de 38 até 100 na forma líquida. Aqui, o meu sal, a minha água que estava lá na minha solução salina, está a 100 graus Celsius líquida, até ela chegar a 100 graus Celsius vapor. Isso tudo aqui vai ser igual a o que eu tenho ao meu vapor, que vai gerar energia, a massa dele, vezes HV menos HD. Então, esse é o meu balanço de energia que eu tenho do meu sistema, diferente um pouquinho que nós vimos anteriormente, porque aqui agora ele não deu entalpia, ele deu CP. Então, aqui só faltou eu colocar, né, explicar, isso aqui é a transformação do solvente que está sendo removido, tá? Do solvente de líquido para vapor, na condição que a gente tem do evaporador. O F eu já tenho, o CP eu já tenho, a temperatura de ebulição eu tenho, o S eu já tenho, esses HS aqui a gente já tem, o V é o que eu quero determinar, o HV e o HD sempre lembrar aqui que o HV é a 150 kPa, que aí eu tenho que determinar lá na minha tabela de vapor qual que é o valor que eu tenho de vapor quando eu tenho a 150 kPa. A tabela que eu tenho de vapor saturado, coloquei bem aqui em cima, que ficou ruim, né? Deixa eu subir ela um pouquinho mais. Beleza, tabela de vapor saturado, ele falou que o meu exercício, aqui lembrar que é temperatura, e aqui é pressão. Ele falou 150 kPa, vamos utilizar essa condição. Então, se é 150 kPa, o meu vapor está a 110. Lembrar que entalpia, então, HS, vou colocar aqui grande, HS e Hzinho S. Então, essas são as condições que eu preciso ali para resolver o exercício. Aqui, só para eu conseguir resolver, dar o espaço aqui. Eu tenho, então, que, voltando aqui para pincel azul, F, 9.072 quilogramas por hora, vezes 4,14 quilojoule, quilograma, vezes Kelvin, vezes 100 graus Celsius, menos 38. Claro que o delta aqui vai dar a mesma coisa, então eu já posso colocar Kelvin, mais o S, que a gente achou, 3.024 quilogramas por hora, vezes o HS, que é esse aqui, 2.691,5, menos 461,3 quilojoule por quilograma, é igual a V. Desculpa, gente, esse aqui era o do V, tá? O HS, o S está saindo em qual condição? O S está saindo aqui na temperatura T1 e na pressão P1. Aqui, então, ele tem a temperatura T1, que é a 100 graus Celsius. Então, é na condição de 100 graus Celsius, que é, aqui eu não coloquei na tabela, mas 2.676,1 menos 419,04 quilojoule por quilograma, que é igual ao V, o V que é a 150 quilopascal, que é os 2.691,5 menos os 461,3 quilojoule por quilograma. Aqui nessa expressão aqui eu consigo achar o valor de
V. Então, lá do enunciado, já achei a quantidade de concentrado produzida, a quantidade de solvente removida e a quantidade de vapor necessário no meu processo. O que falta agora é só aplicar aí a equação do resfriamento de Newton para achar qual que vai ser a área necessária no meu processo. Que é, então, para calcular essa área aí, o que eu vou fazer? Apenas aplicar o calor trocado, U vezes A vezes ΔT. O calor trocado, V, HV menos HD, é igual a U vezes A vezes TV menos T1. VHV vai ser o valor que a gente achou lá, o U, 1.704 watts metro ao quadrado vezes Kelvin, vezes a área que eu quero determinar, vezes a temperatura do vapor, que a gente viu que é 110 menos 100. Vou colocar 110 menos 100 Kelvin. Ali tendo aquele valor do VHV, que a gente já determinou lá atrás, aqui os 2.691,5 menos 436, não lembro, 461,3. 461,3, eu acho, então, o valor da área. Às vezes eu fiz muito rápido aqui, como a aula já está finalizando, mas basicamente a gente consegue aí, dimensionar o evaporador apenas o quê? Com balanço de massa, balanço de energia e essa lei de resfriamento de Newton. Então, assim, a gente consegue calcular qual que é a área necessária de troca térmica para acontecer a evaporação de uma solução diluída de um sal de 1% até 5%. Aqui no slide, eu deixo ali tudo resolvido, como é feito aí o processo de evaporação. Deixo até um videozinho aqui para vocês verem aí o processo de evaporação em si, que aí está em resolução toda aqui, se vocês quiserem acompanhar. Mas porque já foi feita a interpolação para achar realmente qual que é o valor a 150 kPa. Tem outro exemplo aqui. Agora, o exemplo 2, ele vai ter a correção da temperatura causada pela ebuloscopia, que no nosso caso, nesse primeiro exemplo aí, não foi feito.